Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que fica muito em evidência na cabeça dos pais que estão imigrando com seus filhos, crianças e adolescentes para a terra do Tio Sam. Educação nos Estados Unidos. Como é a adaptação dessas crianças e adolescentes quando chegam na terra do Tio Sam? E para bater esse papo super enriquecedor, estamos aqui eu e Flavinha, com a Giovana e a Ana Clara, que tiveram essa vivência na pele. Então a gente está trazendo hoje histórias reais de quem passou por todo esse processo. Sejam bem-vindas, meninas, e obrigada pelo aceite do convite, viu? Para começar, a gente queria entender com quantos anos que vocês migraram para os Estados Unidos com os pais de vocês e se vocês falavam inglês ou espanhol, né, quando vocês chegaram nos Estados Unidos. Quer começar, Giovana? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar minha história com vocês. Eu mudei para os Estados Unidos com 13 anos, em 2017, então já tem uns 6 anos. E eu falava um pouco de inglês, sim. Eu estudei numa escola de inglês, aquelas escolas que realmente só ensinam inglês, sabe? Desde os 9 anos de idade. Eu tinha uma base boa no inglês, conseguia me comunicar, conseguia me virar ali. E também falava um pouco de espanhol. Eu tinha 1 ano de educação antes de me mudar para cá. Conta pra gente, para que cidade você foi e se tinha brasileiro na escola? Na minha escola, quando eu me mudei para cá, eu me mudei para Boca Raton, na Flórida. E é um lugar onde tem muitos brasileiros. Então, eu tinha vários brasileiros na minha escola. E eu fui colocada em aulas que tinham outros brasileiros. Então, eu tinha muita conexão com a cultura e com a língua e com o povo. Então, a transição para mim, nesse sentido, não foi muito difícil. Perfeito, Gi. E a sua história, Ana? Como é que foi? Foi parecido com a da Giovana ou completamente diferente? Então, a minha foi bem o oposto, porque eu mudei com 7 anos, então eu mudei bem nova, quase 10 anos atrás, e eu não sabia inglês. Tipo, eu tinha aula de inglês na escola, mas são aquelas aulas que você aprende, assim, o básico do básico, e eu acho que eu sabia, assim, uma cor, e nem a minha idade, nem o número. Então, isso foi muito difícil, porque eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, me comunicar, e isso foi realmente. Isso também foi difícil, porque eu não mudei para uma área que tinha brasileiro. A gente mudou para uma área que tinha muito cubano, venezuelano. Então, por isso, eu entendi o espanhol, sabe? Tão parecido com o português quando você está escutando, às vezes. Então, eu entendi isso e aprendi o espanhol, mas no sentido de comunicação, no início foi muito difícil, sendo tão nova, e foi assim, minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Meninas, obrigada por estar aqui. Nós estamos realizando, né, uma vontade antiga e um desejo de muitos pais que chegam até nós. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. E eu quero saber mais um pouquinho de vocês. Então, a Ana Clara falou que foi difícil a adaptação dela, ela teve uma experiência completamente diferente da Giovana. Agora, a gente quer saber, os pais são muito ansiosos, né? A gente quer saber tempo. Quanto tempo demorou essa adaptação? E nós queremos saber mais, tempo e perrengues. Nós adoramos saber que perrengue que vocês passaram aí, porque eu tenho certeza que vocês têm muitos. Então, conta pra gente. A memória que eu tenho até hoje foi no primeiro dia de aula, que eu deixei minha lancheira na aula, e porque eu não entendia, tipo, você tinha que deixar ela lá numa ponta da sala, e aí depois você buscava quando você ia sair. Eu não percebi que estava na hora de sair. Era o meu primeiro dia. Então, eu fui para minha professora e eu estava falando com ela em português. Eu deixei minha lancheira na sala. E aí, ela abre o Google Tradutor e começa a perguntar, tá chovendo? Então, era muito, sabe, trazia uma frustração quando você não consegue expressar o que você está sentindo. Então, isso era um perrengue também. Os meus colegas, eu lembro que tinha um povo que zoava, tipo, eles começavam a falar muito rápido inglês para eu não entender. Só que eu também lembro que depois disso eu me adaptei muito rápido. Depois que eu comecei a entender o inglês, eu avancei nas aulas muito rápido, eu aprendi muito rápido. Então foi só o início desses perrengues. E para mim, eu acho que a minha mãe iria até responder melhor, mas eu acho que uns 3, 4 meses eu já devia estar pelo menos entendendo o inglês, me comunicando com o básico, e aí com o tempo foi aprimorando e ficando melhor. A minha experiência, igual a da Ana Clara no
na última parte, né? Completamente diferente. Eu como eu cheguei aqui um pouco mais tarde, né? Cheguei com 13 anos, eu já tinha uma base muito forte no Brasil, em termos de gostos, né? Interesses, atividades, amigos, rotina. Eu já estava me conhecendo como pessoa, então eu já estava, tipo, entendendo o que eu estava fazendo, entendeu? Tipo assim, o valor que isso tinha na minha vida, né? Então, para mudar para cá, foi muito difícil para mim. Passei muito, muito tempo chateada mesmo, sabe? E não sabendo como consolidar, né, essas duas vidas que eu estava vivendo, né? Que era a vida que eu queria estar vivendo com os meus amigos, com tudo que eu conhecia, tudo que eu gostava, né? Para um lugar que eu não tinha amigos, que eu não falava muito bem a língua, que eu não entendia o sistema educacional, que eu não entendia a vida que eu estava vivendo, sabe? Então, para mim, foi muito difícil. Eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 anos para adaptar completamente, que foi mais ou menos quando eu comecei a fazer amizades boas, né? Que no início, assim, eu fui colocada com brasileiros, mas isso não necessariamente significava que eram pessoas boas, né? Porque todo mundo é diferente, então, assim, foi um grupo de pessoas muito diferente de mim. Então, essa mudança foi um pouco complicada. Mas eu acho que para mim, tirando esse perrengue, né, que é o perrengue das amizades, que para mim foi muito complicado, eu também era muito tímida, então eu não ajudava a minha própria situação. Eu acho que eu tinha muita dificuldade só em conversar com os outros, sabe? Conversar com o americano, para mim, não vinha muito facilmente. Então, quando eu queria fazer amizades com americanos, ou quando eu queria me explicar, me expressar, eu não conseguia. Então, tipo, como eu cheguei no Fundamental 2, né, que é o middle school, eu já sentia, tipo, mais um bloqueio no sentido de poder me posicionar, entendeu? E poder me sentir confortável onde eu estava, porque as pessoas gostam mesmo, sim, de fazer, né? Gracinha com você, às vezes, que nem a Cacá falou, né? Eles já falaram pra mim, fala inglês, você tá nos Estados Unidos. Eu não conseguia me posicionar ali, entendeu? Eu não conseguia achar as palavras pra meio que falar, não é isso, entendeu? Não. Então, acho que pra mim, esse mais negócio de não conseguir me expressar, sabe? Vale dizer, gente, que depois desses perrengues mencionados aí pela Giovana, pela Ana Clara, uma vez adaptadas, elas se tornaram alunas destaques onde elas estavam inseridas, né? Na escola. Hoje a Giovana aí entrando na faculdade, então elas seguiram esse caminho de destaque pós-adaptação. Então, assim, a gente sabe que uma adaptação, uma mudança é sempre difícil, né? Mas o pós, é importante a gente analisar o pós também. E o pós delas foi de muito sucesso. Parabéns, meninas, por terem superado essas adversidades, né, que fazem parte da vida e terem saído delas ainda melhor, né? Eu acho que isso contribuiu para o crescimento de vocês, né? Com certeza. Elas têm muita coisa aqui para compartilhar. Acho que não dá tempo de um vídeo só. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, escutando vocês, conhecendo a Giovana como eu conheço, conheci a mãe dela no meio dessa caminhada, aí, conhecendo a Ana Clara por ser, né, minha filha, vocês sentiram preconceito? Acho que é uma coisa que todo mundo tem. Vocês sentiram preconceito em algum momento durante essa jornada? E o que esse preconceito causou em vocês? Como eu mudei tão nova, no início, eu acho que era um preconceito mais só por você ser, tecnicamente, a pessoa mais fraca, sabe? Por não conseguir se defender. E eu também, eu tive dermatite nervosa quando eu mudei. Então, as pessoas, tipo, da minha idade tinham medo de mim, porque eu tinha, tipo, manchas na minha pele. Então, era um negócio que, sabe, dificultou demais de fazer amizade, ninguém queria ser meu amigo. Mas eu não senti necessariamente um preconceito por eu ser imigrante, porque, especialmente morando em Miami, tinha muita gente mudando. Então, eu acho que nesse sentido, eu diria que quando eu mudei para cá, foi mais um preconceito por conhecer americano, sabe? E você, tipo, por ser brasileira, você ter essa cultura do seu lado, às vezes é uma coisa que as pessoas ficam assim, sabe? Tipo, seus pais têm sotaque, você não fala inglês direito, você não tem os seus costumes, mas no início eu acho que era mais uma questão da idade, sabe? Boa, Ana. E você, Gi? Tem algum fato aí relevante desse tema? Para mim, a situação foi muito parecida. Não senti preconceito.
não me afetou em nada. Ainda mais porque onde eu estudava, onde eu morava, tinha uma alta concentração de imigrantes, de latinos, brasileiros. Então o pessoal já estava acostumado com tudo aquilo ali, sabe? Então não senti preconceito. Outra pergunta que eu sei que, né, na época da Ana Clara, eu sei que tinha na escola, não sei da Giovana, mas é uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade também. Nós sabemos que muitas dessas escolas têm o programa de, se não me engano, é SOL, né? O estudante, quando chega e não fala inglês, ele entra para um programa específico, onde ele vai ter uma fase de adaptação. As notas dele acho que não contam, né? Vocês vão explicar melhor para mim do que eu estou falando aqui. As notas dele nesse período são como se ele fosse uma carta branca. Ele está ali só cumprindo carga horária e as notas dele não contam, e nesse período ele tem um suporte para aprender o inglês. Vocês podem falar, né? Às vezes, se vocês fizeram parte desse programa, como é que foi, se alguém ajudou vocês no aspecto adaptação português-inglês, nesse período, se fizeram parte do ESOL, quanto tempo vocês ficaram no ESOL, e né, como que foi a saída do ESOL para se igualar para os demais estudantes, como é que foi essa promoção? Eu não sei muitos detalhes sobre como as aulas de ESOL funcionam, porque por mais que eu era parte do SOL, eu era um nível acima, que o SOL meio que tem níveis, sabe? Então você tem o pessoal que não fala inglês, que precisa do apoio, precisa de ter aquela aula extra, né? Então depois que eles fazem o teste inicial, que todo mundo faz, todo mundo que é imigrante, inclusive eu fiz também, eles são colocados nessa aula e eles aprendem ali a matéria, só que de um jeito que apoia eles nesse quesito da língua. Eu era parte do SOL, mas eu tinha sido colocada nas aulas junto com os americanos, porque eles achavam que o meu nível de inglês era bom o suficiente para estar lá. Então, eu estava nas aulas junto com os americanos, mas quando a gente tinha que fazer testes, tipo, testes finais de literatura, testes de escrita, testes de matemática, eu tinha mais tempo. Então, eu tinha mais tempo e eu tinha acesso ao dicionário. E essa, para mim, foi a diferença. E para eu ser movida desse nível ao nível normal, eu acho que foi porque quando eu fiz meu teste de escrita e de leitura, eu tirei uma nota que eles acharam que estava boa, e eu passei já do 8º ano para o ensino médio sem precisar de ajuda. Boa. Mais um exemplo de superação, né? Dentro das adversidades aí. Parabéns, Giovana. E você, Ana? Conta pra gente aí. Foi parecida com a da Giovana. Eu fiz o teste. A única diferença é que eu não estava no último nível, né? Porque eu não sabia inglês. Só que eu aprendi muito rápido. Então, eu tinha esse tempo extra, eu tinha o dicionário. E eu também tinha uma tutora que aparecia na escola uma vez por semana, e ela me levava para fazer as coisas, não, especialmente quando a gente tinha que ler alguma coisa em inglês, ela levava e a gente ia mudando do inglês para o português passo a passo, sabe? Tipo, palavra por palavra, frase por frase, para entender o que estava acontecendo ali. E eu também tinha esse tempo extra, que depois, eu acho que eu fiz só 2 anos com tempo extra, só que no meu segundo ano, a minha nota já foi, assim, muito alta, acho que eu tirei um 99 de 100 na matemática e no inglês, então eles perceberam que eu não estava precisando mais daquilo, e então eu acho que por a gente estar em um lugar com muito imigrante, o ESOL era bem efetivo e tirava as pessoas de lá, assim, muito rápido, se você colocava o esforço. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas para a gente não se alongar demais, a gente queria saber aqui, né? Se vocês tivessem a oportunidade de estar imigrando hoje, né? Mas com toda a bagagem de conhecimento que vocês já têm de lá de trás, né? Eu sei que a Ana Clara tem uma história aí que ela falou para os pais dela, na época que ela emigrou, que eles tinham tirado o direito dela de ser feliz. Então, assim, se vocês pudessem hoje estar imigrando, mas com toda a bagagem de conhecimento que vocês já têm, vocês imigrariam para os Estados Unidos ou não? E se sim, o que vocês fariam de diferente, né? Como que vocês escolheriam a escola para onde vocês desejariam estudar? Quer começar, Ana, já que eu mencionei o seu exemplo? Com 7 anos, né, eu falei que eles tiraram meu direito de ser feliz, porque tava sem amigos, essas coisas, mas eu não entendi o que eles estavam fazendo para minha vida, né? Apurando demais. E para escolher a escola,
eu gosto muito de entrar nos sites que falam das avaliações das escolas. Tem um que chama Great Schools, e foi assim que eu cheguei a mudar de estado para a escola, né? Porque eu comecei a olhar as escolas em Miami e eu falei, não era isso que eu queria, sabe? Eu olhava os níveis das aulas, a porcentagem das notas, e eu falava, não, eu quero mais. Então, eu olhei uma escola com um programa especial, que é o caso de muitas escolas, que você pode fazer uma coisa a mais, sem morar na área da escola que você tecnicamente deveria ir, e aí você pode estudar numa escola melhor. Sim, eu mudei para o primeiro ano de high school, umas 2 semanas antes do meu primeiro ano, e agora eu estou no segundo. E para isso, nas escolas melhores, normalmente você tem acesso a aulas mais avançadas, até para a faculdade que a Giovana entende, que ela fazia umas aulas assim. Então, para escolher a escola e onde você tem que morar, normalmente tem acesso para isso online, em todos os lugares, e é algo muito importante para olhar, porque muda demais onde você estuda. Totalmente migraria hoje em dia. Eu acho que hoje em dia eu entendo a bênção que foi na minha vida, né? Tudo de bom que trouxe. Claro, no início sempre vai ter os perrengues, vai ser difícil às vezes, dependendo também do seu nível de inglês, da idade, mas é algo que no final eu acho que é uma qualidade de vida muito boa. Boa. E Giovana, com todos os perrengues que também teve aí, né? 2, 3 anos de adaptação, igual você tinha falado pra gente, né? Se fosse hoje, com toda essa bagagem, já sabendo o que aconteceu, né? Você imigraria, Giovana? Para mim também, 100% imigraria. Por mais que eu tenha passado por os primeiros anos iniciais muito sofridamente, né? E por mais que eu tenha, provavelmente fiz a vida dos meus pais um pouco mais difícil também. Acho que minha mãe pensou muito, sabe, em voltar, porque eu pedia para voltar, chorava e tal. Eu sou grata todos os dias que eles ficaram, que eles aguentaram, que eles não cederam, porque ficou muito melhor. E daqui e de lá, né, foi só melhorando. E agora eu tô muito feliz de estar onde eu tô. Tô muito feliz de ter essa oportunidade de vida que eu tô tendo agora, que eu não conseguiria no Brasil. E inclusive, esse é um ponto que eu também compartilho com a Ana Clara, que quando eu me mudei, quando eu estava indo para o ensino médio, eu também escolhi uma escola que era fora da minha zona, que era melhor e que tinha um programa focado no que eu queria, que era medicina. Então, desde o ensino médio, eu tenho feito aulas focadas no que eu quero fazer, aulas avançadas também. Então, tipo, só de ter essa capacidade de poder realmente, sabe, me aplicar e com o meu esforço me distinguir de outras pessoas, me distinguir de um jeito que me traz satisfação, né, que me traz mérito, para mim já valeu muito a pena. A Giovana citou uma coisa muito importante, que as escolas, né, só para prestar atenção, para uma coisa que a gente pode falar depois no futuro, se vocês se interessarem em saber mais, para você ver, no high school as duas tiveram chances, estão tendo, a Ana Clara está tendo e a Giovana teve, de se aprofundar na área delas de interesse para o futuro. Então, a escola americana permite isso, que talvez, eu não sei se a brasileira permite, que vocês acabam já no high school focando muito já no seu futuro, já investindo nele, já direcionando para ele. Então, esse é um tema bem interessante que eu tenho certeza que vocês poderiam compartilhar né, mais com a gente. Giovana, que já está na faculdade, que tem muita coisa aí para dizer para a gente como é que você chegou. Você teve full escola, você conseguiu bolsa total para ir para a faculdade, não foi, Giovana? Como é que conta para a gente só um pedacinho disso para a gente chegar aqui no final? Eu consegui pagar a minha mensalidade 100%. Então, agora eu só pago mesmo a minha moradia e a minha comida e coisas básicas assim que, por agora, estou conseguindo mais bolsas para me ajudar a cobrir isso também. Mas, no início, foi totalmente 100% de mensalidade. E esse é um tema super importante que eu tenho certeza que vai gerar curiosidade e fica aí para um futuro vídeo, tá, Giovana? Você está desde já convidada para falar um pouco desse tema de bolsa, de faculdade, de moradia, como é que não é, porque eu tenho certeza que agora que você falou disso,
vai ter muita gente com a pulga aí atrás da orelha, viu, gente? Meninas, se um pai que está chegando agora, que sabe que vai migrar para os Estados Unidos, teria algum lugar especial que vocês aconselhariam ele aí? E qual o site que eles procuram? Qual seriam as 2 dicas, sei lá, 2 dicas, 3 dicas, de onde eles começam a procurar as escolas, que consideração nós sabemos que é um assunto muito profundo, porque tem escola pública, charter school, escola cristã, Estados Unidos tem muita coisa de escola, homeschool é um outro tema que a gente vai falar aqui no futuro, mas enfim, tem muita coisa de escola, mas vocês, sabendo que vocês sabem, por onde vocês começariam no básico aí, para que a pessoa comece a pesquisa dela? Então, eu acho que no início foi muito bom morar na Flórida. Eu acho que para eu adaptar como alguém que não falava inglês foi incrível. Mas hoje em dia eu amo a Carolina do Sul e eu acho que eu iria mudar para um lugar que não seja a Flórida, porque, sabe, é uma cultura que você realmente vive a vida americana, você vê os americanos. Eu vivi muito na cultura latina e foi incrível, mas hoje em dia é uma coisa que eu gostei muito de mudar para cá. Quando você muda para uma região, você normalmente vai ser mandado para uma escola, que essa escola vai ter que te aceitar pela zona que você mora. E normalmente é muito melhor se você pesquisar, simplesmente pesquisar o nome das escolas na sua área para ver quais são as melhores e essas coisas. E no Google tem 1000 sites. Eu uso muito o Niche e o Great Schools, que são incríveis e tem muita coisa ali. Eu acho que se eu estivesse morando agora e eu tivesse que escolher, assim, eu provavelmente olharia também tanto a concentração de latinos, né, na área e as escolas. Eu acho fundamental saber onde que os seus filhos vão estudar, ver se é uma escola boa, porque isso realmente faz a diferença total na vida da criança, né, e na vida do que ela vai fazer depois, de onde ela vai estudar no ensino médio e tudo mais. No início, eu também concordo que é bem mais fácil e talvez é mais tranquilo de se adaptar se você mora num lugar que tem muitos brasileiros, que tem muitas pessoas latinas, assim, mas nesses lugares também vem com as coisas, né, que a gente vê, né, tipo, a cultura, ela é diferente do lugar, entendeu? Ela fica uma cultura mais mista. Então, talvez no início seja mais fácil de se adaptar, mas eu nunca morei fora da Flórida, então talvez se a Ana Clara gostou da Carolina do Sul, eu confio na palavra dela também, que é uma ótima oportunidade para você conhecer realmente a cultura do americano, né? E talvez seja melhor de viver, assim, que é uma cultura mais tranquila, mas de qualquer forma, para adaptação talvez seja melhor. E então, começando desse ponto, né, ver qual cidade que você quer morar e quais escolas tem na área, eu acho muito importante, porque realmente cada cidade tem um nível de escola. Eu já percebi muito isso, que, tipo assim, uma cidade no todo, geralmente as escolas são mais ou menos do mesmo nível, fora escolas particulares e essas escolas mais diferentes que variam de lugar a lugar. E também, sobre esse ponto da escola pública e particular, para mim, eu achei que valeu a pena estudar em escola pública. Eu não acho necessário pagar a mensalidade para estudar numa escola particular. Eu sei que no Brasil é importante, mas aqui não tem essa necessidade. Todas as escolas são mais que capazes de ensinar o aluno bem e dar ao aluno uma ótima oportunidade de vida, uma oportunidade acadêmica. Então, eu acho que esses seriam as minhas maiores dicas. Não à toa, gente, foi até um ponto legal esse que a Giovana levantou, né? Ela estudou aí, fez a jornada dela em escola pública e ela está cursando medicina com bolsa 100%, como ela já mencionou aqui no vídeo. Então, para vocês verem, né, a qualidade do ensino aí, que é muito bacana, né? Esse comentário aí que ela fez que me deu esse gancho para esse ponto de destaque. Parabéns aí, Giovana, pelas suas conquistas. Giovana, eu não posso deixar de falar um assunto. Você tinha um regime militar dentro da sua casa, porque seus pais tinham um desafio que eles migraram com 3 adolescentes, Ana Clara está até rindo, com 3 adolescentes, né? Vocês tinham a idade bem ali, né, parecida. Como que era que isso fez de diferença? Você olhando para trás hoje, com a maturidade, esse regime, conta aí como é que foi essa história, que, né, que é uma história que ele era um exemplo para a gente, que a gente via vários pais de adolescentes voltando pela dificuldade de adaptação de uma certa idade, é mais difícil mesmo, e a gente viu o seu pai adotando um sistema diferente, que vê que funcionou, né? É uma história muito engraçada,
quando a gente chegou, a gente se mudou pra uma casa, né? E na minha casa, eu sempre dividi quarto com a minha irmã, então já começando por aí, até os meus 18 anos, eu dormia no mesmo quarto da minha irmã. Então essa foi uma experiência um pouco única, né? Uma experiência assim que, assim, quando a gente começou a ficar adolescente, já ficou mais complicado, só que mesmo assim, acho que criou caráter, sabe? E quando a gente se mudou também, a gente não tinha uma televisão em casa. Então na nossa sala, na casa inteira, não tinha nenhuma televisão. E acho que ele preferiu não comprar uma, porque ninguém usava, e era uma distração, e era aquele custo a mais, né, que não era necessário naquele momento. Então, foi interessante. Acho que, assim, a gente percebeu que não mudou nada na nossa vida, sabe? A gente agora, eu quase não vejo TV. Só vejo TV, tipo, se for pra ver um filme com os meus amigos. E por mais que naquela hora, assim, é aquela coisa desconfortável, sabe? Eu acho que foi uma ótimo jeito de educar as crianças, sabe? De realmente manter a gente na rede ali. Especialmente com três, né? Eu e os meus irmãos, todo mundo ali naquela faixa dos 15, 17. Então, achei um jeito muito interessante de viver, mas deu certo, né? A gente não foi embora. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso e riquíssimo aí de conteúdo, de conhecimento das meninas sobre o tema, né? Queria agradecer demais, Giovana, Ana Clara, pela participação. Tenho certeza que vocês vão retornar aqui para falar sobre outros temas, né? Dentro desse mesmo nicho aí da adolescência, né? Da vivência nos Estados Unidos. A gente agradece demais vocês por esse tempo dedicado aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, meninas, por ter aceitado o nosso convite e poder dividir um pouquinho dessa história tão linda de vocês, que às vezes a gente conhece, né? Eu conheço a Giovana e não sabia a história por ela, então é muito interessante ter essa, né? Obrigada a vocês por terem aceitado vir aqui dividir com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder dividir a minha história, de poder ajudar alguém, e estaria mais que feliz em voltar a esclarecer mais alguma coisa se for preciso. E muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu sempre quis falar sobre isso e eu adorei escutar a história da Giovana também. E muito obrigada pelo convite. Iria adorar voltar a conversar com vocês. E para você que ficou até agora aqui no vídeo, deixa nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham sobre esse tema, que a gente manda para as meninas, tá bom? A gente fica por aqui. Sucesso na sua jornada. Tchau, tchau.